Boa noite, queridos. Nós estamos com muita saudade de vocês. Como é bom a gente estar junto, pertinho, fisicamente. Mas, por enquanto, não podemos ficar juntos fisicamente. Mas podemos ficar espiritualmente, com o mesmo coração, porque nós temos um Deus que está nos ouvindo neste momento. Que Deus te abençoe. Amém. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e recebi teu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me. Livrou-me da escuridão. Louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos juntos, reunidos em nome dEle. Esse culto de oração, nós desejamos que você esteja reunido conosco, clamando as bênçãos do Senhor, clamando pela vida do Senhor na tua vida, se entregando a Deus de todo o coração. Quero te convidar a se reunir aí com a sua família, ter um tempo de oração. Eu quero te convidar a você estar assim com o coração bem contrito, bem juntinho com Deus, falando com Ele tudo que vai no profundo da sua alma, porque o Senhor está desejoso de ouvir o seu clamor, os seus anseios, ouvir aquilo que vai no seu coração. Vamos orar nessa hora mais uma vez.
Depois nós vamos ter uma meditação. Hoje não serei eu quem vai trazer a palavra. Paula Santos trouxe uma palavra preciosa para nós e ela vai poder então falar do amor de Deus um pouquinho para nos inspirar a orarmos juntos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, te agradecemos por mais uma vez estarmos juntos aqui na tua casa, reunidos em teu santo nome, mesmo que distantes fisicamente, mas juntos, porque o Senhor está em nós e nós somos a igreja. Que coisa maravilhosa, que coisa especial podemos estar assim, com o mesmo coração, falando contigo, buscando a tua face. Receba o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida. Fica conosco nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que deseja entregar seu dízimo, sua oferta, vai aparecer na tela aí as instruções, o número da conta da igreja. E agora nós vamos ter uma palavra preciosa com a Paula Santos, que trouxe uma palavra para nos abençoar e nos inspirar a orarmos juntos no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te enriqueça. Louvado seja Deus por sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãs da Igreja Batista do Parque Calabouço. Eu sou a Paula e eu estou muito feliz por essa oportunidade aqui, por esse privilégio de estarmos juntas, não de pertinho, mas com certeza unidas e conectadas pelo Deus que nós servimos. E agradeço ao pastor Charles, a Cíntia, por esse momento aqui. E peço a vocês que estejam sempre em oração pela vida da Cíntia, para que ela receba da parte de Deus sempre uma palavra de encorajamento e de direção para a vida de vocês, para que ela seja sempre uma referência e influência, né, daquilo que Deus quer, para aquilo que Deus tem para a nossa vida através da sua palavra. Bom, nós estamos vivendo, né, um tempo muito difícil. Sei que vocês têm ouvido muito falar sobre isso. Aliás, as notícias vão tomando o nosso tempo, a nossa mente. E esse é um momento, assim, estranhamente difícil. E eu particularmente, nunca imaginei ver o que eu estou vendo, experimentar o que eu estou experimentando, e também, né, ver o que não só o Brasil, mas o mundo está passando. E eu me lembro que no dia 14 de março, nós tínhamos uma gravação, meu marido Fernandinho, no Rio, e no dia 13 nós recebemos o decreto para que nenhum tipo de evento, aglomeração de pessoas acontecesse mais. E no dia anterior foi o dia que nós tínhamos que decidir se a gente dava continuidade ou não ao evento. E nós entendemos que nós deveríamos obedecer às autoridades e resolvemos então fazer a gravação sem o público. E aquele momento foi um momento muito complicado, tenso. Aquilo nos bateu uma aflição, uma insegurança, tristeza por todos os planos, por todas as expectativas, mas imediatamente Deus nos trouxe uma paz, a paz que excede todo entendimento, aquilo que a gente realmente não pode compreender, mas Ele derramou sobre nós uma paz e o entendimento de que nós não dependeríamos de uma plateia, mas apenas dEle, porque tudo que ia ser feito naquele dia, ou pelo menos naquela noite seguinte, seria para Ele. E o título desse novo projeto nosso é Santo. A música fala isso, né? Sobre a santidade de Deus, e quando declara ali Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí a canção fala que venha o teu reino, né?
e declara que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós entendemos claramente que aquele dia seria um dia diferente, um dia extraordinário. E realmente foi, para a glória de Deus. Nós gravamos um novo DVD com as pessoas que já estavam envolvidas, né? A banda, a gente tomando todos os cuidados, não tinha um coral, orquestra. E a gente teve que ali tomar alguns cuidados, mas nós aproveitamos tudo que estava montado, toda a estrutura, para a gente prestar o nosso culto. Foi mais do que uma gravação, nós ali registramos realmente um culto que nós entregamos juntos ao Senhor e que em breve muitas pessoas vocês vão poder conferir também e serem tão abençoadas, assim como sua casa, como nós. E então, depois veio a questão da quarentena, da gente se resguardar, das pessoas estarem em casa. E logo depois, alguns dias depois, nós tivemos em culto pela internet com a igreja. E ali nós falávamos sobre a situação do coronavírus, como as pessoas estavam, né, ansiosas, preocupadas pela situação. E durante a conversa me vinha muito à mente a questão econômica. Como que isso ia discorrer, para onde ia discorrer? E eu pensava na questão econômica, tanto de uma forma geral, quanto pessoal, familiar, como isso tudo ia gerar, né? Todo mundo parado, sem trabalhar. E cada vez mais, e agora claramente, esse tem sido um fator relevante e preocupante para todos, E isso não é somente para as pessoas mais desprovidas financeiramente, aquelas pessoas que precisam do seu dinheiro do dia a dia, para ganhar o dinheiro do dia, para comprar o alimento, para pagar uma conta. Isso também bate na porta daquelas pessoas com mais recursos financeiros, porque sobre elas também tem muitas responsabilidades. E não se limita a responsabilidade só da sua casa. Tem sobre ela a responsabilidade de várias outras famílias, por causa dos seus funcionários, porque se a sua empresa fechar, muitas famílias, né, muitos homens, mulheres ficam desempregadas e as famílias ficam ali desprovidas ainda mais. Então é preocupante para todos os lados. Então nós temos que orar. Como igreja, a gente tem que clamar a Deus, mas graças a Deus que nós, como seus filhos, né, os filhos de Deus, nós temos a nossa confiança nele, nós sabemos onde é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, quem é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós precisamos estar certos disso e a gente só vai estar caminhando em fé, nos sentindo fortes, inabaláveis, quando a gente estiver meditando na palavra, porque é ela que nos alimenta, é ela que traz isso, fortalecimento, o renovo da nossa fé, né? A fé em Deus, que é o que nós precisamos, e nós precisamos colocar isso em prática. E toda vez que nós estivermos ansiosas, preocupadas, a gente tem que lançar tudo isso diante do Senhor, porque Ele nos ama. E pensando em tudo isso, e agora aqui a gente compartilhando algumas coisas, eu queria ler 1 Reis 17, se você quiser pegar a sua Bíblia, acompanhar 1 Reis 17, a partir do versículo 7, eu vou ler para que a gente possa entender um pouquinho de todo o contexto aqui. É sobre a viúva de Sarepta. Diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então, colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo,
vá para casa e faça o que te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha, eu tentei gravar antes desse vídeo, eu já tinha feito uma outra gravação, e quando eu peguei o vídeo, a gente só conseguiria ouvir o início e o final dele, porque no meio toda a mensagem ela foi distorcida, vou dizer tecnicamente. E aí eu olhei aquilo, fiquei muito assustada e fui ver uns outros 2 únicos que tinha mais, para saber como é que eles estavam. E eles estavam exatamente da mesma forma. E na hora eu fiquei tensa com aquilo, mas depois eu tive um discernimento que o inimigo distorceu a minha palavra. E eu não sei que seja uma palavra para minha vida, de despertamento para minha casa. Mas eu quero trazer essa palavra para você, talvez pessoas mais específicas que precisam ouvir isso. Eu comecei a compartilhar e compartilhei aqui já sobre a viúva, sobre a relação com Elias. E o que eu tenho para dizer é que talvez você não esteja sozinha, não seja uma viúva, tenha o seu esposo, tenha seus filhos. Da mesma forma, casada ou viúva, sozinha ou com pessoas ao seu redor, saiba de uma coisa, nada vai te faltar. Deus vai providenciar de alguma forma para que o alimento chegue na sua casa. Nós não devemos nos preocupar com nada, com nada. O nosso sustento vem do Senhor. As misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs. Às vezes você pode estar pensando, meu Deus, o que vai ser? Como é que eu vou resolver os meus problemas? Como que eu vou resolver os problemas da minha casa? De repente você está aí vendo seu marido desesperado, sem saber como tomar as decisões, preocupado com o futuro. Você que é uma mulher sábia, precisa cuidar da sua casa com sabedoria. E você precisa ir ao seu esposo, que é o sacerdote do lar, com palavras que venham do céu. Você precisa trazer um ambiente espiritual para sua casa. Nesse momento de aflição, de tudo muito turbulento, a gente precisa trazer o equilíbrio, sabendo que Deus está no controle. Eu gosto sempre de lembrar, Deus é um Deus que está no trono. Trono é lugar de poder, de autoridade. E ele não sai dali, o controle não sai de suas mãos, o poder está, o domínio está em suas mãos. Mas quando eu, pensando sobre Elias e meditando sobre esse encontro dele com a viúva, porque na verdade Deus, ele não levou Elias lá para poder resolver o problema de Elias, ele levou Elias lá para resolver o problema da viúva. E aqui no versículo 14, quando diz, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, porque houve uma seca. Houve uma seca. Elias anunciou uma seca por 3 anos. O povo estava espiritualmente perturbado. Então foi anunciado uma seca. E aquela viúva sofreu por aquela seca. E ela ainda tinha um filho doente. Meu Deus, que desespero para aquela mulher. Mas que coisa tremenda ver que Deus mandou um profeta até a sua casa. Por causa de uma viúva. Deus mandou uma providência até a sua casa. Mas pensando em todo o contexto de Elias, na questão da chuva, e esses dias eu estava compartilhando aqui sobre a obediência que traz chuva.
sobre essa questão toda do povo ali, né? Sempre na história, o povo muito perturbado, murmurando. E aí, o que Deus requer de nós é obediência a Ele, é amar a Ele sobre todas as coisas e obedecer aos seus mandamentos, aos seus decretos. Isso vai trazer a chuva. O que é chuva? É a prosperidade, são bênçãos. E às vezes nós pensamos em prosperidade como rendimentos, fortuna, dinheiro, posição. Mas para nós, isso tudo é bênção. Sim, Deus quer nos dar isso. Mas Ele quer nos dar muito além disso. É a gente ter paz em meio à guerra. É a gente estar alegre em meio a uma situação difícil, em meio à tribulação. É a gente ter certeza que tudo vai dar certo no meio de um turbilhão. A nossa prosperidade não está nas coisas terrenas. Tem um texto que eu fiz e ele encerra: somos prósperos quando vivemos na terra sonhando com o céu. Somos prósperos quando, mesmo na escassez, podemos nos alimentar do pão da vida. Isso que é a verdadeira prosperidade. A nossa maior prosperidade é a alegria de servir a Deus. É viver para adorar a Deus independente das circunstâncias. Então nós precisamos de uma fé inabalável. Essa fé que independe das circunstâncias. E aí, pensando na questão de Elias, logo depois Elias tem um encontro com os profetas de Baal num monte. E eles ali iriam levantar um altar de adoração e cada um clamaria para o seu Deus, para que o fogo descesse sobre aquele altar. E aí então o povo viria quem era o verdadeiro Deus. E quando eu pensei em falar sobre a viúva e aconteceu essa distorção no vídeo, eu entendi claramente, eu tive um discernimento, que na verdade o que precisava ser dito é o que eu vou dizer agora, que é quando aconteceu esse confronto ali. O altar foi levantado e os profetas de Baal começaram a clamar pelo seu Deus. E eles clamavam e cada vez mais clamavam, rasgavam suas vestes, estavam desesperados. E o fogo não desceu sobre aquele altar. E Elias, com o altar ali do jeito que estava, ele manteve o altar como estava, todo bagunçado. Ele mandou jogar água sobre aquele altar e Elias começou a clamar para o Deus dele. E Elias começou a clamar e o fogo desceu sobre aquele altar. E todos viram quem era o verdadeiro Deus, que é o seu Deus, que é o meu Deus, o Deus de Elias. Então eu entendi claramente que hoje o que nós precisamos, antes da gente pensar na chuva que vem, com certeza, é a gente clamar por esse Deus e declarar, mostrar quem é esse Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos levantar um altar de adoração em nossa casa e clamar para o nosso Deus para que esse fogo desça sobre o altar, para que a nossa família veja, porque talvez o seu marido não seja crente, o seu filho esteja afastado, seu filho esteja perdido, ou sua mãe, seu pai, seus vizinhos estejam afastados do Senhor, não conhecem o amor de Jesus, e você quer fazer isso à força. Então é a hora, antes da nós, porque lá na frente, quando isso tudo termina, depois que o fogo desce sobre o altar, né, que estava em seca total, Elias manda avisar que viria uma nuvem do tamanho da mão de um homem e dela desceria uma chuva, uma abundante chuva sobre a terra. Então, se nós desejamos essa chuva, as bênçãos, a prosperidade, a solução dos problemas, nós precisamos primeiro declarar quem é o Deus da nossa casa. Nós primeiro precisamos levantar esse altar de adoração em nossa casa e clamar pelo Deus que nós servimos para que todos vejam quem é o Deus verdadeiro.
Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos nos calar. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos mostrar para o mundo quem é o único Deus verdadeiro. Então que você tenha coragem, ousadia, antes de qualquer murmuração, antes de qualquer problema. Porque a murmuração impede que a gente veja a soberania e poder de Deus. Quando a gente só murmura, a gente não consegue ver, nós não conseguimos testemunhar da nossa fé nesse Deus que está acima de qualquer coisa. Então que a gente cesse a nossa murmuração, porque quando a gente, como a Bíblia diz, em tudo a gente deve dar graças, quando a gente dá graças a Deus, abre-se as portas para a glória dele na nossa vida. Então que na sua casa seja estabelecida isso, um tempo de gratidão, todos os dias, que você saiba agradecer, que a voz da murmuração se cale na sua vida, na sua casa. Que você traga impacto para o seu marido, traga impacto para o seu filho, traga impacto para as pessoas que estão ao seu redor. Mais uma vez eu falo isso. Não murmure, traga a glória de Deus para dentro da sua casa. E junto com o seu esposo, junto com a sua família, vocês precisam fazer isso como Elias fez. Confrontar o inimigo, levantar um altar de adoração na sua casa e todos vão ver o Deus a quem você serve. E a providência virá, e a chuva virá sobre a sua vida, a chuva virá sobre a sua casa, a chuva virá sobre o nosso país, a chuva virá sobre a igreja do Senhor. A chuva da presença de Deus é tudo que nós precisamos. Não há nada mais importante que isso. A chuva da presença de Deus. E é essa que vem sobre nós para que a gente dê frutos e muitos frutos. Queridas, eu clamo hoje para que Deus, nesse tempo, levante verdadeiros adoradores. Que nós, na nossa casa, a partir da nossa casa, porque é isso que nós estamos sendo provadas. Nós estamos sem ir à igreja, né, o templo físico, mas nós somos igreja e nós estamos dentro da nossa casa para aqui levantar culto ao Senhor. Essa não é a hora de você fazer cobranças ao seu esposo. Essa é a hora de você orar, clamando para que Deus dê a ele condição de conduzir a sua casa. Clame pela igreja, clame pela vida do seu pastor, dando a ele forças para que Deus renove a sua fé. Meu Deus, nós não temos dimensão do que como os dias virão, mas nós podemos estar certas de a quem nós servimos e o que nós podemos esperar dele. Então tenha fé, coloque os seus olhos no Senhor, saiba que Deus está nos levando para algo melhor, não tenha dúvida disso. E lá é o lugar que nós temos tudo do melhor, nós temos o alimento, nós temos pão, nós temos água, Deus vai nos alimentando, Deus vai nos dando, sabe, saciando a nossa sede, sabe? Se o riacho secar, ele vai nos levar a um lugar onde vai nos dar alimento. E engraçado de tudo é que com Elias foi assim. Elias estava lá, Deus cuidando dele, dando água através do riacho, os corvos levavam pão para ele, o riacho secou, e aí foi que ele mandou Elias na casa dessa viúva para poder ser alimentado. E mais do que isso, Deus levou Elias lá para ele abençoar. Então, estejam abertas para isso, para sentirem o que Deus quer, sem murmuração, obedecendo a voz de Deus. Tenham certeza que Deus vai ser o provedor da sua casa, o sustentador da sua vida. E mais do que isso, Deus vai usar você como providência na vida de alguém. Então, minha irmã, fique atenta a isso. Agradeça a Deus.
Não tenha dúvida de que Ele vai cuidar de tudo. Ele já está cuidando de tudo. Não vai te faltar nada. Não vai faltar nada para os seus filhos. Não vai faltar nada para a sua casa. O Salmo 23 fala, e nós sabemos muito bem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que nós possamos diariamente declarar a palavra. Coloque na sua casa versículos bíblicos. Escreva no espelho para o seu marido. Amanheça, faça o café, abra sua Bíblia e fale um versículo que vai mudar o seu dia. A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. Nós temos a palavra, nós falamos que ela é a palavra de Deus para nós, mas nós, numa situação, essa é uma situação, nós estamos vivendo uma situação muito séria, mas nós nos abalamos por coisas às vezes tão pequenas. Por isso que num momento como esse, nós não conseguimos ficar de pé. Então, queridas, eu clamo, oro pela sua vida, para que Deus mude tudo, que guarde a sua mente, que guarde o seu coração. Eu tenho uma oração com a minha filha, ela vai fazer 13 anos daqui a alguns dias. E eu agradeço a Deus pelo coração infantil dela. Graças a Deus, ela ainda é uma criança. Mas a gente tem uma oração que ela não abre mão, mesmo que ela ore sozinha depois. E eu oro para que Deus guarde os meus filhos, que guarde a vida dela, guardando a mente. Guarde a mente, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, o coração, os pés, as mãos e todo o corpo da minha filha, dos meus filhos, em nome de Jesus. Amém. E quando eu estou fazendo aquela oração, eu peço a Deus, não me deixe desacreditar nisso, porque a minha filha está crescendo, porque os meus filhos estão crescendo, do meio já tem 14, o mais velho vai fazer 20, que eu não desacredite disso, que a minha oração vale, Então hoje a minha oração por você é essa, que o Senhor guarde a sua mente de todo o medo, de todas as más influências que estão entrando na sua mente, guarde o seu coração e que você faça essa oração pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa, por seus pais, por seus familiares, por seus vizinhos. Eu já repeti isso. E eu falo isso mais uma vez, para que a gente tenha esse encargo na nossa vida, da gente olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, que a gente possa ter um coração de servo, né? Mais do que ficar esperando, mas que a gente tenha um coração para servir. Então que você seja abençoada abundantemente, que você não tire os seus olhos de Jesus, que você leia a palavra, porque eu tenho certeza que ela vai te alimentar todos os dias, fizemos uma canção agora esses dias e uma das partes diz: os lírios do campo e as aves do céu têm o seu cuidar, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma composição que virou melodia, na verdade é a palavra de Deus, né? Que soou com melodia. Então a gente teve certeza que foi Deus dando isso para nós. Então que você receba isso, que você seja abençoada, sua família seja abençoada, sobre a sua vida venha a chuva de Deus. Mas antes, adore, não murmure, tenha certeza que Deus é o seu provedor, o seu sustento. Em nome de Jesus, amém.